O Ministério Público teve acesso a novas imagens que mostram momentos antes do policial militar Michael de Oliveira dos Santos, de 35 anos, atirar contra os dois homens que estavam em outra moto. Um desses disparos acabou atingindo a Júlia Ferraz Signoretto, de 27. Essa imagem que nós estamos trazendo, essas imagens que já foram divulgadas, né? Mas o Ministério Público e a polícia tiveram acesso a outras imagens. Essas imagens ainda não foram divulgadas e estão sendo, inclusive, analisadas. Segundo o promotor, Dr. Marcos Túlio Nicolino, as novas gravações confirmam o depoimento dos motociclistas atingidos pela polícia militar ou pelo policial militar. É o que você vai ver nessa reportagem da Ludmila Osório. Então, tudo acredita-se que seja mesmo voltado a essa tal de briga do trânsito, conforme falaram. Põe a reportagem no ar, vamos lá. Esse é o momento em que o promotor de justiça, Marcos Túlio Nicolino, chega no hospital. Ele está acompanhado do delegado que investiga o caso. Os dois foram à Santa Casa para ouvir o jovem baleado na perna pelo policial militar. Logo depois, o promotor recebeu nossa equipe no Ministério Público e falou sobre o depoimento. Ele disse que de início não escutou o que o policial estava falando, mas as motos estavam próximas e eles estavam trocando ali palavras. Diz que em determinado momento ele acha que ele ofendeu o policial, dirigiu alguma palavra mais ofensiva ao policial. Foi nesse momento que o policial, então, teria sacado a arma e atirado contra eles. Parte da ação, que acabou com uma mulher morta por bala perdida, foi registrada por câmeras de segurança. Perto das 3 horas da manhã, acompanhada de um homem, Júlia Ferraz Signoretto, de 27 anos, deixa o bar na zona sul da cidade. Eles andam pela margem do canteiro. Enquanto caminham, o conflito entre o policial militar e 2 homens na motocicleta acontece. Aqui é possível ver a aproximação das motocicletas. O policial militar Michael de Oliveira dos Santos, de 35 anos, pilota a moto da direita. O veículo da esquerda é pilotado pelo motoboy e motorista de aplicativo Gustavo Alexandre Scandiuzzi Filho, de 26 anos, que prestou depoimento no hospital. Na garupa está Arthur de Luca, de 18 anos. O policial fica parado por alguns instantes enquanto a dupla segue. Logo depois, o PM atira várias vezes contra os homens que fogem. Júlia é atingida por um tiro e morre no local. Os disparos também acertam o motociclista e o garupa. O policial parece notar que alguém de fora do conflito foi baleado. Liga para a PM e pede apoio. Na delegacia, o policial disse que 2 indivíduos teriam tentado roubá-lo. O garupa recebeu alta médica horas depois de ser baleado. Ele foi levado para a delegacia e liberado. O policial foi preso em flagrante por homicídio doloso e dupla tentativa de homicídio. A delegada Vanessa Matos da Costa, que registrou o caso, concluiu que houve excesso na conduta do policial de folga, que sacou a arma quando os ocupantes da motocicleta já estavam deixando o local, atingindo-os pelas costas. Para o advogado, o policial repetiu a versão dada à polícia. Ele não sabe precisamente qual dos dois falou primeiro, se foi o piloto ou o garupa, mas um dos dois disse a ele, perguntou, né? Sua moto tem seguro? Ao passo que ele, já desconfiado, até porque já era quase 3 da manhã, a rua estava vazia ali naquele trecho anterior, ele já foi levando a mão dele em direção ao armamento e respondeu, sim, por quê? Perguntou para eles. E aí foi o momento em que ele ouviu o garupa dizer para ele, porque você perdeu. Marcos Túlio teve acesso a novas imagens e analisou a sequência dos vídeos. Segundo ele, as gravações confirmam o depoimento do motociclista atingido pelo PM. Não tem nenhum indicativo ali, nenhuma evidência pelas imagens e pelos depoimentos que o policial tenha sofrido uma tentativa de assalto. O policial ficou menos de 1 dia preso e foi liberado na audiência de custódia. Uma das razões pela qual a juíza Vanessa Barbosa decidiu por liberar o PM foi porque, no caso sob análise, não houve representação da autoridade policial e, na audiência de custódia, o Ministério Público se posicionou a favor da concessão de liberdade provisória e não requereu a prisão cautelar.
O promotor entende que não havia necessidade da delegada pedir para que o policial fosse mantido preso. Ele explica que, por se tratar de um flagrante, a própria justiça poderia ter convertido a prisão em preventiva durante a audiência de custódia. A juíza e o promotor que oficiaram naquele dia na audiência de custódia acharam por bem liberá-lo. O advogado que defende o policial acompanhou a audiência de custódia. O Ministério Público, inclusive, pediu para que fosse decretada a liberdade provisória. O Ministério Público não se manifestou pela prisão, assim como seguindo aí o que a defesa explanou durante a audiência. Nas redes sociais, o marido de Júlia, vítima fatal, Yuri Felipe, pede justiça. Na publicação, ele afirma que o responsável por tirar a vida da mulher foi um policial despreparado. O advogado disse que o PM está abalado com o desfecho do conflito. Quando você reage a um roubo, você pretende ali reagir a quem está te roubando. Em nenhum momento você imagina ou pretende atingir nenhum civil, né? Então, sim, ele está abalado, ele ainda está trabalhando numa escala determinada pela polícia. Nesse momento, ele está com a família dele, óbvio, porque é uma situação traumática, né? Você tirou a vida de uma pessoa inocente que em nenhum momento você pretendia. O promotor disse que, se no final do inquérito for comprovado que não houve tentativa de assalto, o delegado pode pedir a prisão do policial. Caso isso não aconteça, o Ministério Público pode sugerir o pedido. Nós vamos avaliar bem a situação e, se for o caso, nós vamos pedir a prisão preventiva. A questão é o seguinte: ninguém propriamente vai saber especificamente o que aconteceu naquela discussão. Quando foram ouvidos, aí você vê o doutor Franzini com o doutor Marcos Túlio Nicolino, estão indo para a Santa Casa, onde está lá o rapaz, e aí eles perguntaram, questionaram, e a polícia tem que saber, o Ministério Público tem que saber o que realmente aconteceu. Contou a versão dele: olha, foi uma discussão, falei coisas que, tal, enfim, deve ter xingado, deu a entender isso pelo que o promotor falou, enfim, e aí ficou por isso mesmo. Na versão do policial, o advogado que o representa já diz uma outra história. Fala: olha, vieram para assaltar. E aí, como é que vai ser? Porque nas imagens, segundo o promotor, não dá evidência de assalto. Porém, é o que eu disse a vocês outros dias, outro dia. Quando se tem assalto, e o Major Trevisan veio outro dia aqui, um dia anterior disso, e ele disse: 2 caras e uma moto, quando chegam, quando emparelham, tudo leva a crer que pode ser um assalto. Não estou dizendo que é o caso aqui, mas estou dizendo que as características são muito parecidas, né? Mas eles estavam sem arma, Pagliani. Mas se pode assaltar sem arma simplesmente por ameaça. Agora, segundo eles, não foi isso. Segundo os rapazes que estavam na moto, não foi isso. Agora, vão discutir trânsito 3 horas da manhã, baseado em quê? Sabe que tem coisa que não está batendo aí? Não tinha ninguém ali. Como é que numa avenida desse tamanho vão ficar discutindo por causa de trânsito, gente? Tem alguma coisa que não está batendo. Não está batendo. Agora, se vão conseguir chegar ao que realmente aconteceu, aí é o trabalho da Polícia Civil, da promotoria. Porque simplesmente nas imagens, nas evidências que nós temos, não foi um assalto, né? Pelo menos não dá para ver que é um assalto, apesar de, né, esses questionamentos que eu acabei de falar, e principalmente dessa mulher ter perdido a vida de uma forma em que o policial realmente mostrou um despreparo muito grande. Isso é fato, isso não tem como a gente negar. O policial falhou e falhou feio, feio. Porque se fosse alguma situação, e deu para ver na imagem que o policial não corria certo risco, porque eles não estavam armados naquele momento, devia ter acionado o 90, devia ter pedido apoio para outras viaturas e aí sim ter feito a abordagem a esses 2 indivíduos. Não disparado dessa maneira. Isso está completamente errado. Por quê? E ainda descarregado a arma do jeito que descarregou. Então, tudo isso precisa ser muito bem apurado. A coisa pegou exatamente aí. Olha lá, simplesmente descarregou a arma, gente. Então, Ministério Público e Polícia, temos que saber o que realmente aconteceu. Foi assalto ou foi discussão no trânsito? Foi discussão no trânsito. Tá, mas, gente, é estranho demais, né? Agora que o policial vai ter que pagar pelo que ele fez, não tenha dúvida com relação a isso, né?